Sabe, irmãos, presta atenção. Aquilo que nós fazemos aqui domingo após domingo, que é ensinar a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus, você fazer os cursos da igreja, é algo extremamente importante. Mas nós precisamos algo mais. E esse algo mais, nós chamamos de tratamento de Deus. Nós precisamos dos tratamentos de Deus na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os tratamentos de Deus. Deus é um Deus que cuida, que trata, que disciplina os seus filhos. Amém? Aleluia. Então, dá para projetar aí Hebreus 12, 5 e 6? E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Sabe, irmãos, Deus diz que Ele corrige quem Ele ama. Eu sei que é muito bom quando nós vivemos o ano das portas abertas, quando Deus está te abençoando, mas será que você se lembra disso, no meio da correção, no meio da disciplina de Deus? Sabe, eu quero te dar um conselho. Quando você estiver sendo corrigido pelo Senhor, vai para o seu quarto, adorar o Senhor, para agradecer, porque o sinal de quem é amado é que ele é corrigido, ele é disciplinado, ele é tratado. Amém? Quantos creem aqui são filhos amados? Então, se você é filho amado, você vai ser tratado, você vai ser corrigido. Amém? Diga amém com mais convicção. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas têm algumas dificuldades no momento que está sendo corrigido. E eu quero te falar que você deveria se preocupar se você não é corrigido. Se você tem uma vida que tudo dá certo, que tudo é maravilhoso. Eu sou filho amado de Deus e tudo que eu peço Deus me faz. Tudo que eu coloco diante de Deus, Ele responde, amém, glória a Deus. Nós devemos mesmo chegar nesse nível, mas nós precisamos ficar preocupados, caso não haja nenhum tratamento na nossa vida. Diga amém. Sabe, a palavra diz aqui, que Ele vai tratar conosco, porque nós somos filhos amados, é porque você é filho amado. E aí, a palavra diz assim, não desmais quando é reprovado. Mas como assim reprovado? Eu não sou justiça de Deus em Cristo Jesus? Como assim reprovado? Eu não sou, a graça e o favor de Deus não está sobre a minha vida? Pois é, mas olha só, essas são às vezes as contradições que as pessoas não conseguem compreender da graça e de como nós vivemos diante de Deus. Às vezes nós somos reprovados sim, reprovados para o ministério, reprovados para prosperar. Você sabia que tem gente que ainda está sendo reprovada para prosperar? Ainda é reprovada em algumas áreas da vida dela, e por isso ainda, talvez não desfrutem daquilo que elas desejam ou querem, mas essa reprovação não é uma reprovação definitiva, é uma reprovação para quê? Para que você seja ensinado, para que você seja treinado, para que você seja capacitado. Deus faz isso para te colocar na posição que Ele deseja. Muitas vezes nós não alcançamos ainda, porque há algum impedimento na nossa vida, há alguma coisa que impede nós de avançarmos. Assim como Jó, quem conhece a história de Jó aqui? Irmãos, hoje nós vamos falar de algumas histórias, não vai dar tempo de explicar e ler na Bíblia, então eu conto que os irmãos já conhecem. Se você não conhece, depois você vai lá e procura e leia a história, para você não ficar
apenas acreditando no que eu vou dizer. É importante você ler a palavra. Sabe, irmãos, Jó, ele vivia numa outra dispensação, mas ele foi reprovado. Ele foi reprovado. Mas por que ele foi reprovado? Na verdade, não reprovado, ele foi provado. Por que Jó foi provado? Quem sabe por que Jó foi provado? Porque o diabo estava furioso com ele. Não, Jó foi provado porque Deus queria abençoá-lo. Deus queria abençoar Jó. Deus queria dobrar, multiplicar, dobrar tudo aquilo que ele tinha. Mas havia algo que impedia Deus de fazer aquilo. Então, para que Deus pudesse abençoá-lo, Deus precisou fazer Jó passar por um tratamento. E é muito interessante o livro de Jó, porque nós vemos ali que Jó, ele recebe os amigos, e os amigos começam a dizer para ele o quê? Você deve ter algum pecado na sua vida, por isso que Deus está te fazendo passar por isso. E aí Jó, você vai ver lá, Jó no capítulo 29, Jó, ele se acha o cara, ele diz lá, eu era os olhos do cego, eu era as pernas do paralítico. Olha só, Jó, ele era demais, ele se achava demais, até a causa dos desconhecidos. Jó falava que ele perdia tempo para analisar, para defender a causa deles. Ele se achava o máximo. Ele chegou até a discutir com Deus para mostrar que ele não devia estar passando por aquilo que ele estava passando. Então qual era o problema de Jó? Justiça própria, orgulho. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, justiça própria. E por causa disso, Deus não podia abençoar. Deus queria multiplicar, Deus queria dobrar tudo que Jó tinha, mas ele não podia ser abençoado enquanto ele não reconhecesse quem era Deus na vida dele. Mas antes de dobrar, antes de multiplicar tudo que ele tinha, aonde que Jó chegou? Lá em Jó 42 você lê assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Sabe, irmãos, se você ler Jó, você vai ver que Jó passou por um tratamento muito difícil. Foi algo na saúde dele, na própria carne dele. Deus não faz isso, mas quem faz é o diabo. Tem muita gente que ainda usa o primeiro capítulo de Jó para justificar quando ele tem uma perda na vida. E ele fala assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas é isso que está escrito no livro de Jó? Não é essa não é a história de Jó. A história de Jó, se você ler até o fim, na verdade você deveria resumir como: Deus deu, o diabo tomou, e Deus deu, restituiu, tudo em dobro. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, esse versículo está na Bíblia, mas não é Deus falando para ninguém isso, não. Jó, ele foi restituído depois de um tratamento de Deus. Tem muita gente que lê o livro de Jó e acha que Deus talvez pesou demais a mão sobre Jó e depois se arrependeu, e aí ficou com dó de Jó e dobrou as bênçãos na vida dele. Não, quero te falar, talvez nós façamos isso com os nossos filhos. Às vezes a gente dá uma disciplina que a gente acha que foi demasiada, e aí fica tentando depois compensar isso, mas Deus não faz isso. Deus desde o começo queria abençoar Jó, e porque Ele queria abençoar Jó, Ele tratou Jó antes de dar. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes nós não temos condições de ser abençoado. Quantas pessoas aqui que se ganharem hoje, a Mega Sena está acumulada ainda? Tá, né? Quantos milhões é? Quantos? Não sabe, os irmãos são muito crentes aqui. 500 milhões, mas já ganharam? Sabe, mas quantos aqui que ganharem, se ganhasse da Mega Sena, iam continuar na igreja do mesmo jeito?
Quantos iam continuar liderando célula, vindo para cá, participando de encontro? Irmãos, está muito barulho aí, pede para... Sabe, Deus precisava tratar com Jó. Deus precisava tratar com ele para que ele pudesse ser abençoado. E Deus quer tratar, Deus quer prosperar a sua vida. Presta atenção, Deus quer, talvez, dobrar a sua célula, dobrar a sua rede. Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer te prosperar. Deus quer levar você a lugares que você ainda não foi. Mas para isso, muitas vezes Deus vai precisar te levar num tratamento. Não tem como você ser colocado em posições que você não está preparado para isso. Quando você for tratado, irmão, se alegre, se alegre, se alegre. Deus não é um pai abusivo, Ele não vai colocar doença, Ele não vai colocar praga na sua vida, mas Ele vai permitir sim coisas para tratar você. Deus faz isso porque te ama, Deus faz isso com os filhos dele, para falar, eu vou te falar algo mais poderoso ainda, Deus só trata aqueles que são escolhidos. Presta atenção, só os escolhidos são tratados. Então, se você tem tido algum tratamento de Deus na sua vida, nos últimos anos, nos últimos dias, se alegre no Senhor, porque Deus trata aqueles que são chamados. E essa disciplina de Deus não necessariamente tem a ver com pecado, às vezes tem. Eu vou mostrar aqui na Bíblia que às vezes não tem nada a ver com pecado. Você vai ver a história de Davi e de Saul. Saul foi colocado como rei, mas Saul não era escolhido. Saul não foi escolhido, Davi foi escolhido. Tem gente que tem dificuldade de entender que Saul não foi escolhido. Saul, na verdade, foi uma resposta de oração que os anciões lá do povo hebreu pediu um rei, e Saul foi dado. Os anciões pediram o quê? Vocês sabem? Pediram um rei igual das outras nações. E aí Deus atendeu o pedido e colocou Saul. Mas qual é a diferença entre Saul e Davi? Saul, você vai observar que Saul saiu da casa dele e foi direto para o trono. Davi, irmão, Davi foi ungido rei, né? A Bíblia conta que ele estava lá na casa dele, os irmãos e o profeta Samuel vai lá, vai chamando cada irmão e Deus vai falando no coração do profeta, não é esse, não é esse, não é esse. E Davi não estava nem lá junto, ele estava lá cuidando das ovelhas, e aí ele é chamado, ele é ungido rei, mas aí ele começa a reinar? Não, irmãos, do dia que Davi foi ungido rei, demoram 13 anos para ele começar a reinar. Por quê? E esses 13 anos foram o quê? Foram anos assim de ficar que nem Esther tomando banho de... Não, foi anos de tratamento, sabe? Saul, ele não foi tratado. Saul não foi tratado, isso não te assusta, irmão? Saul não ficou no deserto, Saul não foi perseguido pelo rei, Saul não foi lá para a caverna de Adulão para se esconder. Saul não foi tratado. Saul saiu direto. Sabe por que ele não foi tratado? Porque ele não foi escolhido. Que aqueles que são escolhidos são tratados. Sabe, irmãos, eu preocupo demais quando às vezes algumas pessoas chegam na igreja e querem crescer muito rápido. Ou às vezes nós mesmos queremos promover porque achamos que a pessoa tem, sabe, o trilho de Deus é uma oportunidade de Deus tratar conosco, com cada um de nós. É no processo de Deus que nós somos tratados. E aí, às vezes pessoas querem fugir disso, mas Davi, ele tinha feito alguma coisa de errado, irmão. Davi tinha pecado. Davi não fez nada de errado. Davi não fez nada contra Saul. Mas por que ele foi
tão tratado? Porque ele era escolhido. Escolhido. Sabe a diferença? Qual é o sinal de alguém que foi escolhido ou não? Ele foi tratado. Ele é tratado. Pastor Christian, sabe que o pastor Christian foi seminarista, né? Rapaz, como escolhido, como sofreu, né? Oh, Jesus. Aí a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram escolhidas. Nós temos lá a história de José, que era irmão de Judá. Judá era alguém que foi escolhido por Deus também. José também foi escolhido. José é alguém que tem uma história de tratamento poderosa. Por que Deus tratou tanto José? José foi vendido como escravo, foi ser escravo lá na casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou abusar dele. Depois ele vai para a prisão injustamente. Depois lá na prisão ele é esquecido. Por que Deus tratou desse? Por que tanto tratamento na vida de José? Porque Deus tinha algo grande na vida de José. Sabe, foram tratadas coisas no caráter de José que eram necessárias para a posição que ele estaria. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que no tratamento de Deus não dão a resposta correta e ficam patinando, às vezes patinando anos, patinando às vezes muito tempo dentro da igreja, porque não conseguem compreender que aquilo que está acontecendo não é algo ruim, mas é um tratamento de Deus na vida deles. Só que Deus é um Deus poderoso, porque Ele não desiste de você, amém? Fala assim para a pessoa que está do seu lado: você é amado. Sabe, irmãos, Deus, a Bíblia fala que Judá, os irmãos dele resolveram matar José. E aí quando eles estavam lá falando, vendo, pensando como é que ia matar, Judá fala: não vamos matar ele, vamos vender ele como escravo. E aí a história vai passando, e você vai ver então que José foi diferente dele. Tanto José como Judá, eles abandonaram a família, eles se afastaram da família e foram viver a vida deles. Os dois foram tratados por Deus, porque Deus tinha algo para fazer na vida deles. Um foi tratado de uma maneira e outro foi tratado de outra maneira. Judá, ele teve filhos, e ele teve uns filhos assim, abençoados, e você sabe que ele acabou que os filhos dele morreram. E naquele tempo havia uma lei que era chamada lei do levirato, é isso mesmo, lei do levirato, que dizia que quando uma mulher morria, essa mulher ficava viúva, o irmão dela teria que assumir o lugar desse homem. E isso aconteceu, o filho de Judá morreu, só que Judá não quis que os filhos assumissem esse. Então aquela mulher que era Tamar, ela ficou viúva e ficou sozinha. Judá não permitiu. Aí o segundo filho morreu, ele também não permitiu que o outro mais novo. E essa mulher então, um dia resolve se vestir de prostituta, e ela vai para uma praça, e naquele dia Judá vai lá e possui Tamar como fosse uma prostituta, só que ela é muito esperta, muito inteligente, e ficou com o cajado dele. E aí, depois, passado alguns meses, as pessoas vão lá e vão anunciar para Judá. Falam: a sua nora está grávida. E aí ele fala: meu Deus, chama aquela sem vergonha, safada, leva ela na praça, e lá ele dá um julgamento, ele dá irmão, obrigado, hoje eu estou difícil aqui de lembrar. Uma sentença, lembra qual foi a sentença? Não foi apedrejar não, ele queria que ela fosse queimada. E aí, antes dela ser queimada, ela aparece com o cajado e fala: esse cajado aqui pertence ao pai da criança. E aí Judá reconhece, era o cajado dele. E aí é tremendo o que acontece ali.
com, com Judá. Eu queria ler essa passagem que está lá, porque ele fala algo poderoso ali. Está lá em Gênesis 38, 26. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Sabe, irmãos, quando alguém chega no nível de dizer que alguém que prejudicou ele, que fez mal a ele, é mais justo que ele, você agora, quando você chegar nesse estágio, você chegou num estágio bom da sua vida espiritual. Quando você olhar para uma prostituta, para um ladrão, para alguém que é um pecador, porque aquela mulher de fato tinha se prostituído, e conseguir dizer: é mais justo do que eu, você chegou num bom nível da sua vida espiritual. Quando você consegue olhar para alguém que te prejudicou, e como Judá falar: é mais justo do que eu quero te falar, o favor de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Sabe, Judá, ele foi tratado ali na hipocrisia dele, ele se achava muito bom, ele se achava muito justo, mas Deus expôs Judá para que ele fosse tratado no caráter dele, porque Deus tinha algo poderoso na vida dele. Não é verdade? Judá não era chamado por Deus? Não era? Leão da tribo de José? O leão da tribo de José? Não, é leão da tribo de Judá. Por quê? Porque Judá de fato era alguém escolhido. Mas não acabou por aí, a história não acabou por aí. Deus fez tratou Judá, mas a Bíblia fala que José, o irmão de Judá, que um dia ele vendeu como escravo, foi levantado governador do Egito. E ali como governador, os irmãos conhecem a história, faltou comida, e aí o Jacó, que era o pai dos filhos todos, manda Judá para comprar pão, comprar comida lá. Chega lá, José reconhece os irmãos e chega e chama eles, fala: não, vocês são espiões. Quem conhece a história sabe, ele fez uma armadilha, colocou dinheiro lá nos sacos de sementes, né, que eles estavam levando. E aí ele chega e fala assim: olha, faz o seguinte, vocês vão ter que trazer o irmão mais novo de vocês, Benjamim, para mim. E aí o que Judá faz? Judá se levanta e fala assim: olha, faz o seguinte, libera eles e me faz escravo no lugar deles. Olha só que interessante. Ele fala assim: se alguma coisa acontecer com meu irmão mais novo, Benjamim, meu pai, ele vai morrer, porque nós já tínhamos um outro irmão, e esse irmão morreu, e ele quase morreu, meu pai, se agora o menor morrer, ele vai morrer também, se acontecer alguma coisa com ele vai morrer. E aí Judá se faz escravo. Olha só que interessante. Judá antes não estava nem aí com o pai dele, mas agora, ele que vendeu o irmão como escravo, e agora ele se vende como escravo, se coloca como escravo, para que os irmãos não fossem pregos. Olha só a mudança que Deus fez na vida de Judá. Então é assim, Deus vai te levar para lutas, para provações, mas para te transformar. Judá foi transformado, Judá foi mudado. Sabe por quê? Porque Judá era chamado, porque Judá era escolhido. E aí tem a história de Jacó. Jacó vivia no tempo da graça, não havia lei ainda. E aí Jacó, presta atenção, vocês conhecem a história. Jacó, ele junto com a mãe dele, tenta enganar o pai, se passando por Esaú. E ele vai lá e junto com a mãe se veste, né, de uma forma e engana o pai. E aí ele vai morar com um tio que chama Labão, que era mais Jacó que Jacó. E aí naquele tempo que Jacó vive com o tio, ele é tratado
por no mínimo 14 anos. Sabe quando você lê a Bíblia, e você vê Jacó enganando o pai, você lê ali, você fala, mas Deus não vai fazer nada com Jacó. Deus fica em silêncio, Deus fica calado, Deus não, parece que não trata Jacó. Sabe, irmãos, mas Deus enxerga tudo aquilo que você faz de errado, e um dia Ele vai tratar com você. Sabe, parece que Jacó não foi tratado, mas Deus vai tratar. Deus não fica dizendo para você, olha, cuidado, não, mas aí Jacó vai ser tratado, e aí você vai ver que você um dia vai ser corrigido. Não se iluda, tudo que você fez de errado, um dia Deus vai te corrigir. Por quê? Fala assim, porque Ele me ama, porque eu sou escolhido. Sabe, José, ele é vendido com os irmãos, e os irmãos usam um pedaço da roupa de Jacó para convencer o pai que José tinha morrido. E aí o que Jacó faz? Jacó usa uma roupa para colocar José nessa posição de o filho mais preferido, e que causa lá essa confusão toda com os irmãos. E aí, o dia que Jacó, que o nome significa ludibriador, enganador, picareta, um dia a Bíblia diz que ele vai ter uma luta com Deus, com um anjo. E naquele momento que ele tem a luta com o anjo, lá no Val de Jaboque, Deus faz uma pergunta para ele. O Senhor faz uma pergunta para ele. Qual que foi a pergunta que ele fez? Qual é o seu nome? O anjo fala assim, como que é? Você vai reconhecer quem você realmente é? Sabe por que Deus perguntou o nome de Jacó? Sabe por quê? Porque um dia o pai de Jacó tinha perguntado para ele, no dia que ele enganou o pai, Jacó chegou lá e o pai dele perguntou para ele, quem é que está aqui? Tem o cheiro de Esaú. E aí Jacó responde o quê? É Esaú, seu filho. E aí o anjo nesse dia, que é Deus, fala assim, qual é o seu nome? Você vai continuar sendo quem você não é? Você vai continuar tentando enganar, sendo quem você não é? Ou você vai reconhecer quem você é? E Jacó diz, não, eu não vou enganar mais, eu sou Jacó. E aí naquele dia, Deus muda o nome dele para Israel. Porque Deus, quando trata, Ele transforma, Ele muda. E aí Jacó foi transformado em Israel, príncipe de Deus. Sabe, esse é a maneira que Deus faz. Davi um dia, falar um pouco de Davi, resolve trazer a arca que estava no poder, lá em poder dos filisteus, e os irmãos, espero que conheçam a história, mas ele resolve imitar os filisteus, porque os filisteus carregavam a arca em carro de bois, e Davi então falou, não, eles fazem isso, não tem problema, só que Deus falou, peraí, opa, você é escolhido, você não pode fazer dessa maneira. E aí a Bíblia conta que Davi colocou a arca no carro de boi, e quando ela ia, os bois foram andando, pegou uma pedra lá, e a arca caiu do carro, foi um homem chamado Uzá, e foi tentar segurar a arca, e Deus matou aquele homem. Por quê? Sabe, irmãos, às vezes as pessoas que não são escolhidas fazem coisas que não devem, não acontece nada para eles. Mas filho não pode fazer de qualquer maneira. Escolhido não pode fazer de qualquer maneira. E aí, nós vamos ler lá o versículo, porque também é muito interessante, está lá em 1 Crônicas 13, 11. 1 Crônicas 13, 11 fala, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que o chamou aquele lugar Pérez Uzá,
até o dia de hoje. Sabe, irmão, Davi ficou desgostoso, Davi ficou chateado, porque na verdade ele não fez nada de errado. O coração dele era fazer algo correto, era fazer algo certo. Ele não tinha pecado ali envolvido naquilo. Ele não tinha má intenção quando ele fazia aquilo. Mas olha, aquilo que é interessante aqui é que Deus às vezes precisa tratar com você, mesmo quando não há pecado, mesmo que não há algo errado no seu coração, para que você possa conhecer o Senhor de maneira que Ele não se revelou ainda para você. Aquele lugar, Davi chamou de Pérez-Uzá. Pérez-Uzá, Pérez significa brecha. Se você for ver lá no original, Pérez significa brecha. Então a brecha de Uzá, brecha de Uzá. Como Davi falia, tinha uma brecha aqui, eu não percebi, e por causa disso uma pessoa morreu. E ele ficou desgostoso, ele ficou mal. Agora ele ficou desgostoso com ele? Fala para mim, ele ficou desgostoso com ele mesmo? Não, ele ficou desgostoso com Deus. Talvez tenha pessoas aqui que estejam desgostosas com Deus, que estejam chateadas com Deus. Sabe, irmão, mas eu quero te falar, hoje é dia de cura aqui nesse lugar. Hoje Deus te trouxe aqui para curar, para que você tenha o seu coração sarado. E aí a Bíblia, e é muito interessante, porque a Bíblia nos conta que a história não acaba aqui. A arca é levada para a casa de Obed-edom e ela fica ali por 3 meses. Mas depois de 3 meses, os filisteus, eles vêm e se levantam contra o reino, contra Davi. E lá no versículo 14, no capítulo 14, do 8 ao 10, não precisa projetar, está escrito assim: ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram para prender. Davi ouvindo, saiu contra eles. É isso? Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Sabe o que significa Refaim? No hebraico aqui? Hebraico. In é o plural. Refaim é o plural de Rafá. Rafá, o que significa? Cura. Então aqui é o vale da cura. Então lá no vale da cura, no lugar onde Davi precisava ser curado, os filisteus vieram e atacaram Davi no vale da cura. Olha que bacana a palavra de Deus. E aí no lugar da cura, o diabo veio atacar Davi, mas Davi consultou Deus. Você vai ver lá no capítulo 14, então Davi consultou Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-á nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque eu os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse Deus por meu intermédio: rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Sabe o que significa Perazim? Perazim é o plural de Pérez, que é brecha. Então, se Pérez é brecha, Perazim é brechas. Baal é Senhor. Então ali era o Senhor das brechas. Então o que a gente pode entender aqui? Antes tinha uma brecha na minha vida, não é assim? Lá em Pérez, Uzá, tinha uma brecha na vida de Davi, e por causa disso aconteceu algo que não devia. Mas no lugar da cura, o Senhor das brechas veio e fechou todas as brechas na minha vida. É isso que está escrito aqui. Sabe, irmãos, às vezes você permitiu alguma brecha na sua vida, mas o Senhor das brechas te trouxe hoje aqui para fechar as brechas da sua vida, porque Ele é o Senhor das brechas. Davi não tinha feito nada de errado, mas Deus queria se revelar a ele como o Senhor das brechas. E às vezes acontecem coisas nas nossas vidas apenas para que Deus se revele como o Senhor que cura, o Senhor que sara, o Senhor que transforma, o Senhor que restaura. Será que tem alguém desgostoso aqui no nosso meio hoje?
E aí tem a história de Pedro. Sabe, irmãos, Pedro era alguém interessante. Pedro era alguém cheio de justiça própria. Presta atenção. Você pode observar que todo o tratamento de Deus vai sempre tratar da sua justiça própria. Sempre vai tratar da justiça própria. Pedro era alguém cheio de justiça própria. Ele era aquele que dizia: não, pode deixar, Senhor, eu faço tudo, eu sou o cara. E por ocasião da última ceia, o Senhor manda eles prepararem o lugar lá, o lugar da última ceia. Eles vão lá, encontram o lugar, mas eles não arrumam o lugar. E aí quando Jesus chega, eles estão discutindo, sabe o quê? Quem era o maior. Eu penso que foi Pedro que começou a discussão, porque Pedro, ele era o cara. Ele chegou lá e falou: não, eu sou o mais antigo aqui, eu sou o mais velho, eu sou o maior, eu que vou, vocês é que vão lavar meus pés. E aí Jesus chega lá e fala o quê? Está lá em Lucas 22, 31, projeta para mim, 31, 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe, irmão? Só esse começo aqui de Simão, Simão, já é algo, não é assim? Sua mãe, quando fala assim, Elner, Elner, né? É Edson, Edson. Boa coisa não era, ela não ia te elogiar, pode ter certeza. Mas sabe, Simão já não era mais o nome de Pedro, Simão era o nome da carne de Pedro. Jesus se dirige a ele como Simão, e ele diz o quê? Satanás está te pedindo para peneirar. Mas por que Satanás pediu, reclamou só a respeito de Pedro? Por que o Satanás não pediu para peneirar os 12 ou os 11, né? Porque um já era dele. Por que só Pedro foi chamado? Sabe por quê? Porque só Pedro é que tinha manifestado esse orgulho, essa soberba, esse problema de justiça própria. E é interessante que logo ali depois você vê Jesus chamando eles para orar no monte. Sabe, Pedro tinha que passar por isso, não tinha como ele não passar por isso. Ele precisava passar por isso. E aí Jesus vai orar no monte, se lembra? E aí Jesus fala: ó, vamos orar comigo. E Pedro fica lá, enquanto Jesus vai orar. E quando Jesus volta, Pedro está o quê? Dormindo. E aí Jesus chega e fala algo muito interessante para ele. Jesus fala: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Primeiro Jesus fala: não fosse capaz nem de orar 1 hora comigo. Mas logo em seguida Jesus fala: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Sabe essa palavra tentação no original? Ela tanto serve como tentação como provação. É a mesma palavra, depende do contexto. Então ali naquele caso, pode ser que Jesus falou: vigiai e orai, para que não seja provado. É como se Jesus tivesse chegado para Pedro e falado: olha, eu falei para você que o diabo pediu para peneirar a sua vida. Você, em vez de vir orar e clamar para o Senhor para não passar por isso, você dormiu, Pedro. Você dormiu. Você devia estar clamando, você devia estar ali falando para Deus: Deus me livra disso. Sabe? Mas no dia, e ali logo depois disso, Pedro vai, vocês sabem o que acontece? Pedro nega Jesus 3 vezes, ele traz Jesus. Mas Jesus, quando ressuscita, ele pede para o anjo, as pessoas irem lá chamar Jesus, falar para os discípulos que ele tinha ressuscitado, e ele diz o quê? Vai lá, fala para os discípulos e fala
e a Pedro. Não era mais Simão, era Pedro. Por quê? Porque Pedro havia sido aprovado. Mas você fala, mas como assim, pastor? Pedro caiu, Pedro traiu, como que ele foi aprovado? Presta atenção, irmão. Pedro precisava passar por aquilo. Pedro precisava cair. Porque se Pedro não tivesse caído, se Pedro não tivesse negado Jesus, sabe como que ia ser? Depois, porque de fato o Senhor coloca Pedro numa posição de cuidar dos irmãos. Como ele falou, Pedro, você vai ser tratado, você vai ser transformado, depois você vai cuidar dos seus irmãos, você vai fortalecer os teus irmãos. Se Pedro não tivesse caído, o que Pedro ia fazer? Eu fui o único que não neguei o Senhor. Eu sou Pedro. Todo mundo traiu, todo mundo negou o Senhor, mas eu não. Eu fui o único que não. Pedro não podia ter essa postura. Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque presta atenção, porque aí não seria o poder de Deus na vida de Pedro, seria o que ele fez. E nós precisamos entender que nada na nossa vida é resultado daquilo que nós fazemos, mas é tudo resultado do trabalho, do poder de Deus nas nossas vidas. No final, Pedro é colocado na posição. Sabe, irmão, te falar algo, você não precisa ter medo da sua fraqueza. Você não deve ter medo da sua fraqueza. Na verdade, hoje é dia de você assumir a sua fraqueza. E eu queria te pedir para ficar de pé. Nós não estamos terminando ainda, mas eu quero fazer algo. Logo em seguida, a gente pode ficar de pé. Quero orar. Queria pedir para o pessoal do louvor já vir para cá também. Sabe, irmãos, nós vamos orar para o Senhor não deixar nós cairmos em tentação. Nós não caímos na provação. Sabe, tem uma oração que eu aprendi com o pastor Luiz lá, que eu estou fazendo também. Fala, Senhor, me avisa antes. Se o Senhor vai me bater, me avisa antes. Me avisa antes, porque se o Senhor me avisar, eu já vou cair de joelhos, já vou falar, Senhor, pode falar, me muda, me transforma. Sabe, você pode ser tratado só com a palavra de Deus. Você não precisa passar por coisas difíceis. Você não precisa ser, talvez, colocado em situações ruins para aprender. Só com a palavra, só com a pregação, você já pode ser tratado e dar a sua resposta. A pastora Luiz contou uma história interessante, né? Porque as mães de antigamente, ele falava que a mãe dele chegava para ele e falava assim, eu vou te bater. Avisava ele, eu vou te bater. Você tem duas opções. Se você ficar parado, você vai apanhar menos. Se você correr, você vai apanhar mais. E ele corria. Porque ele sabia que a mãe dele não alcançava ele. Mas até quando? Até quando? A mãe dele jamais saiu correndo atrás dele. Mas todas as vezes, ela bateu nele. Sabe, como é que é possível isso? Pergunta para o seu pai. Deus não vai deixar de ir atrás de você, porque Ele te ama. Deus não vai deixar de correr atrás de você para disciplinar você, porque Ele te ama, porque Ele quer te colocar em coisas maiores. Sabe, irmãos, tem muitos irmãos que não prosperam, e eles às vezes não sabem porquê, é porque você ainda não pode prosperar, porque se você prosperar, você vai fazer bobagem. Sabe, eu quero fazer uma oração com os irmãos, para que o Senhor nos livre de toda justiça própria,
de todo merecimento, para que o Senhor nos dê um coração humilde. Sabe, irmão, um coração humilde ao ponto de olhar para qualquer pessoa que sobe aqui no púlpito, a ponto de olhar para qualquer pessoa que lidere você lá na célula e diga: ele é mais justo do que eu, ele é mais justo que eu, ele sabe mais do que eu, ele tem alguma coisa para me ensinar. Sabe, irmãos, quando nós chegarmos nesse nível, nós estaremos num nível espiritual melhor. E aí, o favor de Deus será multiplicado nas nossas vidas. Sabe, que a gente possa se colocar nessa posição de compreender, de se colocar, que mesmo aqueles que te prejudicaram, mesmo aqueles que talvez não fazem as coisas do jeito que você acha que é melhor, você tem essa posição: é mais justo do que eu, sabe mais que eu, é mais santo que eu. Quando nós nos colocamos nessa posição, Deus vem e nos abençoa. Você tem favor, você tem multiplicação. Sabe, meu irmão, eu queria ver você orando agora, falando com o Senhor. Você não precisa falar com ninguém, você não vai falar agora com o Senhor. Fala, se essa palavra te tocou, fala com Ele aí no seu lugar. Fala: Senhor, eu quero ser tratado, eu quero ser tratado, eu quero ser alguém que responde aos seus tratamentos. Eu quero ter esse coração simples, essa humildade de reconhecer que não tem ninguém melhor do que eu, não. Fale com o Senhor, vai falando com Ele. Quero ouvir o barulho, o burburinho da sua voz, orando agora. Oh, Espírito Santo, hoje é dia de ser curado. Hoje aqui é o lugar de cura do Senhor. É o lugar que o Senhor trouxe para tirar talvez aqueles que estão desgostosos com o Senhor, porque o Senhor tem visto o seu sofrimento, o Senhor tem visto sua angústia, o Senhor tem visto a sua dificuldade, mas Ele tem te tratado nesse tempo, para que você chegue ao ponto de reconhecer que não é você, não é por sua causa, mas é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que nos leva para esse vale do quebrantamento, em nome do Senhor Jesus.